A tua fé te salvou, ou seja, já resolvi seu problema. Agora você tem liberdade de voltar. Mas olha o que diz o versículo, querido. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Bartimeu, ele percebeu: eu tive um encontro com Jesus, eu consegui o que eu mais queria, mas agora eu entendo que o que eu mais preciso não é enxergar, é seguir Ele. Aleluia. E é isso que você nessa noite precisa entender. Não é apenas ter um encontro com Deus, é seguir a Deus, é caminhar com Ele. Jesus deu a ele a opção, mas ele reconheceu: se esse homem foi capaz de me fazer enxergar, eu não posso mais largar. Eu não sei qual a experiência que você já teve com Jesus, mas a experiência é muito pequena comparada à grandeza da pessoa que é Jesus. Glória a Jesus. E Ele está te chamando não apenas para fazer um milagre, não apenas para te dar uma cura, não apenas para tirar uma dor que você sente, mas para te dar vida eterna. Ele veio para que tenhas vida e a tenha em abundância. E Bartimeu entendeu isso. Eu vou seguir o Mestre. Então a primeira coisa de alguém que teve um encontro com Deus, dentro do pós-encontro, a primeira decisão que ele tem que ter, que Bartimeu nos ensina, é que eu preciso seguir Jesus. Aleluia. Não adianta eu ter um encontro. Deixa eu fazer uma simulação aqui, eu sou muito bom para isso. Vem cá, Davi. Está aqui o Davi, fica lá. O Davi é Jesus. Eu vou ter um encontro. Vem, encontrei, recebi, vai embora. Muitas pessoas fazem isso. Ah, eu estou curado, amém, eu recebi, eu estou impactado. Mas Jesus não quer isso. Um verdadeiro encontro com Jesus. Aleluia. Você vai para a glória a Jesus. Você vai trabalhar para mandar em todo tempo. Glória a Deus. Todo tempo. Você não pode mais, querido, querida, você que está aqui nessa noite, nós sabemos disso, mulheres e homens que passaram aqui, que subiram nesse culto e estão lá fora se drogando, se prostituindo. A sua decisão não é apenas uma decisão de emoção, você tem que estar decidido agora. Agora eu vou atrás dele. Bartimeu poderia agora falar: oxa, agora eu enxerguei, eu vou visitar parente, eu vou fazer um monte de coisa que eu não pude fazer antes. Sei que ele tinha parente, mas ele podia fazer um monte de coisa. Mas ele, imediatamente, ele seguiu Jesus pelo caminho. No início da história, se você ler, a Bíblia fala que Bartimeu ficava sentado pelo caminho. A vida dele era parada, a vida dele não desenvolvia, nada acontecia. E às vezes você entrou aqui nessa noite, você sente isso. Você está parado pelo caminho. Você vê muitas coisas acontecendo. Você todo dia pensa: não, dessa vez eu vou conseguir. Talvez você todos os dias faz planos e a sua vida só vai adiando, nada acontece. Você está parado pelo caminho, como Bartimeu. Mas quando Bartimeu encontra com Jesus e decide seguir, agora ele não está mais parado pelo caminho, ele está no caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a primeira coisa que eu quero dizer para todos nós aqui que estamos aqui nessa noite, nós precisamos seguir a Jesus. O verdadeiro encontro com Jesus me leva a andar com Ele. O segundo texto que nós vemos fala de Pedro e outros pescadores. E você viu a história, eu fiz questão de ler mais um pouco para você entender. Eles viraram a noite toda, não pescaram nada. Mas aí então Jesus vem, depois de ter usado o barco de Pedro e ter pregado e pessoas ter convertido. Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, está na hora de pescar. Mas Jesus, nós pescamos a noite toda. E o pescador, o que ele mais quer numa pescaria é o que, igreja? O peixe. É pescar o peixe. Ainda mais quem vive da pescaria. Tem gente que pesca por hobby. Pedro vivia da pescaria. E naquele momento, sabe o que aconteceu com Pedro? Ele foi trabalhar. E no trabalho dele nada rendeu. Quando já teve uma experiência assim, você que é autônomo, você que precisa, você mesmo que faz as suas coisas, é frustrante. Você fala: hoje eu vou vender muito. E aí você não vende nada. Hoje eu vou produzir bastante, aí você não produz. Você faz até plano, você fala: ó, acabando aqui eu vou sair, eu vou comprar, porque eu vou vender, e você não vende. Mas aí ele encontrou com Jesus. E quando nós encontramos com Jesus, Jesus também fala: agrada-te do Senhor, que Ele vai satisfazer o desejo do teu coração, aquilo que você mais quer, e que realmente é da vontade de Deus, Ele faz. Aquilo que é bom para você, que você deseja, Deus faz. E que Pedro queria pescar. Jesus fala: Pedro, então lança a rede, Pedro. E Pedro fala: Senhor, nós ficamos a noite toda tentando,
esse mar não tem peixe, mas já que o Senhor mandou, obediência, eu vou lançar a rede. E quando ele lança a rede, ele pega tanto peixe, que a Bíblia fala que queria dar até pique na rede, tanto peixe que tinha. Mas isso não é o detalhe que eu quero chegar aqui não. Ou seja, Jesus realizou o desejo de Pedro. Encontrou com Jesus. Ele queria o que, igreja? O que Pedro queria? Peixe. O que Pedro teve no barco cheio? Peixe. Olha o que diz o último versículo que nós lemos. Lucas capítulo 5. Olha o que diz o último versículo, versículo 11. E levantando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. A nossa irmã que deu um testemunho aqui maravilhoso, ela disse algo que é verdadeiro. Firmar com Jesus não é fácil. Ou seja, seguir a Jesus não é fácil. Então, dentro do seguir a Jesus, nós entendemos que o primeiro ponto aqui nessa mensagem é o quê? Eu tive um encontro com Deus, eu tenho que seguir agora a Deus. Senão eu não tive um encontro. Senão apenas passei por Ele. Eu tenho que estar com Ele. Então nós já entendemos que a primeira coisa é o quê? Seguir a Jesus. Qual é a primeira coisa? Seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Para mim seguir a Jesus existem algumas coisas. Porque a gente fala assim, eu até queria, mas eu não consigo. Agora, por que talvez você não consegue? Talvez algum desses pontos vai servir para você. Primeira coisa para você seguir a Jesus, você precisa renunciar. O texto diz que Pedro falou assim, vou largar tudo. Deixou tudo, ele não deixou algumas coisas. Ele deixou tudo. O que significa deixar tudo? É priorizar Jesus. Priorizar. É dar prioridade a Deus. Pedro priorizou, ele largou tudo. Gente, ele viu da pescaria tudo para Pedro. Mas ele falou, não, o homem que me deu o que eu mais queria, que era peixe, merece muito mais do que apenas um obrigado. Eu vou seguir. Glória a Deus. Ah, mas eu tenho que não, eu vou largar tudo porque eu quero seguir. É necessário para seguir Jesus e esse encontro se tornar real, é necessário ter renúncia. Quem não quer renunciar corre o risco de perder o seu encontro com Deus. Então, vamos entender algumas coisas que nós precisamos de renunciar. No caso de Pedro, ele quis renunciar ao barco, ao trabalho, para seguir a Jesus. Mas qual será a área da minha vida, da sua vida? As áreas que nós precisamos renunciar para que não venhamos perder o nosso encontro. Algumas coisas, talvez não encaixe para todos, mas algumas coisas que é necessário renunciarmos. Lá em Lucas capítulo 14, versículo 33, olha que interessante que Jesus disse. Lucas capítulo 14, versículo 33. Olha o que diz, se você tem dificuldade de abrir, apenas escute. Fala assim, ó, assim pois, Jesus falando, assim pois, qualquer de vós, não é o pastor, não é o obreiro, não é o líder, é uma palavra para todos. Olha, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lembre-se bem, renunciar significa priorizar. Priorizar a Deus, priorizar Jesus. Não significa que eu tenho que largar tudo na minha vida, mas tudo na minha vida é secundário. A Bíblia fala em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então algumas coisas que talvez você precise renunciar, que vai encaixar na vida de alguém. Porque Paulo, a Bíblia fala que Paulo olhou para o passado dele. Ei, cadê as meninas chegaram no encontro? Dá uma glória a Deus aí. Você vai fazer que nem Paulo. Paulo olhou para o passado, olhou para trás, tudo que ele tinha conquistado antes de conhecer Jesus. E você vai olhar para o baile funk, você vai olhar para a prostituição, você vai olhar para o adultério, você vai olhar para o pecado, você vai olhar para tudo aquilo que te influencia negativamente, e você vai fazer como Paulo. Paulo olhou para aquilo e falou assim: é esterco. Eita glória. Eu considero que ficou para trás, agora para conhecer Jesus, tudo como esterco. Quem não sabe o que é esterco? As crianças, né, que usam esse palavrear, cocô. Ou seja, não presta. Comparado a seguir Jesus, não presta. Então talvez isso aqui encaixe para a sua vida. Tem pessoas que saíram da presença de Deus, que foram no encontro e não estão na igreja por causa de namorado e namorada. É esterco. Se está tirando você da presença de Deus, não é namorado, não é namorada,
Me perdoa a palavra pesada. Eita. Não presta. Para de ficar sofrendo por alguém que não te merece. Eita. Tão jovem, tão bonito, tão bonita, está sofrendo por quem não te merece. E Jesus está querendo te dar o melhor e você está insistindo com aquilo que não presta. A ponto de largar Jesus, largar a igreja. Renuncia isso. Ah, não, estou orando para converter. Então depois de converter, se ainda você não tiver arrumado outra pessoa de Deus, aí sim. Mas vai namorar com Jesus enquanto isso? Aleluia. Quando você arrumar, continua namorando com ele, que é bom demais. Então renuncia, jovem. Eu estou falando isso aqui, Deus está falando para pessoas aqui nessa noite. Quando você, amanhã, na outra semana, vai ter um cara, vai ter uma menina que vai falar para você: para com isso, que encontra com Deus, encontra comigo. Você vai dizer não. Aleluia. É esperto. Eita glória. Fala, sua, que ele é digno. Outra coisa que pessoas que têm encontro com Deus, que às vezes não renunciam e perdem o encontro. Quando eu falo disso, não é só para quem foi no encontro, não. Todos nós aqui encontramos com Deus. Porque Deus está neste lugar, você veio aqui hoje. Amém, Jesus. Então outra coisa que precisa renunciar: más companhias. O que mais tira pessoas da presença de Deus são as más companhias. Quando as pessoas não conseguiram ficar firmes, porque no outro dia, na segunda-feira, estava na rodinha dos caras com maconha e falou: eu não vou conseguir fumar, mas eu não vou fumar, eu vou conseguir segurar. Ele não segurou. É esterco, irmão, abandona. Ame, tente ajudá-lo. Mas a Bíblia fala que bem-aventurado o varão que não anda nos conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos Eita glória. Eu preocupar, eu amar, mas entenda, você está em processo, você não pode querer assumir uma coisa que você não vai conseguir. O pecado é bom para a carne. Não adianta falar: eu fui cheio do Espírito Santo. Mas o pecado está aí, eu continuo sendo homem, você continua sendo mulher, você continua gostando de coisas que não agradam a Deus, então você tem que renunciar a isso. E uma coisa que influencia você a não ficar de pé, às vezes, são amizades, falsas amizades. É necessário que você não aceite essas amizades. Olha como é que Jesus deu um exemplo muito interessante, quando ele vai curar a filha de Jairo. É interessante que o texto fala que Jesus estava indo, a multidão vinha atrás. Ele estava indo para a casa de Jairo curar a filha de Jairo. E aí no meio do caminho a Bíblia fala que veio alguém e trouxe uma má notícia, dizendo: olha, não incomoda mais o mestre, ou seja, não anda mais com Jesus, não se preocupe, não precisa nem mais de orar, não precisa nem mais buscar, porque a sua filha já morreu, Jairo. Jesus vira para Jairo e fala: olha, você acabou de encontrar comigo, não temas, crê somente. Aleluia. E aí, é interessante que Jesus faz algo muito legal. Ele chama Pedro, Tiago e João, os discípulos que estavam com ele. Olha com quem que eu devo andar. Se não tem característica de discípulo, não anda não, Pedro. Jesus pegou só Pedro, Tiago e João e não permitiu mais que a multidão fosse atrás dele. Somente Pedro, Tiago e João. Vai ler depois lá para você ver. E João, Pedro, Tiago e João. E Jairo. Agora vamos embora, a multidão fica. Aí quando chega na casa de Jairo, vamos entrar no quarto para orar pela menina. Jesus fala: não chora, a menina está dormindo. Um monte de gente riu dele, como riu de você quando você falou que estava na igreja, como vai rir quando você falar assim, na manhã ou depois: olha, eu não vou mais no baile, não vou mais para esse aqui não, porque agora eu estou na igreja. Vão rir de você. Aí sabe o que Jesus fez? Jesus não deixou ninguém entrar no quarto, a não ser ele, Pedro, Tiago e João, que é discípulo, e o pai e a mãe da menina. O que significa isso? O que Deus está falando para você? Seleciona com quem você está andando. Eita glória. Seleciona com quem você está andando. Amém, Jesus. Quais são as características de quem eu vou dar? Discípulo, Pedro, Tiago e João. Pode ser da igreja, mas se não traz palavras para você de Deus, perdão, está se tornando espírito. Ó. Está se tornando. Nu. Pode ser da igreja. Se vem falando: você, que isso, seu líder, seu pastor, sei lá o quê. Foge. É Deus. Seleciona. Não estou falando de fazer acepção de pessoas, irmãos. Existe uma diferença em eu cumprimentar, em eu ser educado, em eu amar, e existe uma diferença em eu andar junto, eu sentar à mesa junto, eu compartilhar as coisas. Existe diferença nisso. Isso não é fazer acepção de pessoas. Isso é saber selecionar quem eu posso confiar e quem eu não posso.
Você está entendendo, querido? Amém, Jesus. Lembra dos 10 espias? Vamos espiar a terra prometida. Todo mundo esperando as boas notícias. Vamos entrar na terra, vamos sair do deserto. Finalmente nós vamos entrar na terra que manda leite e mel. Aí vem os 10 espias e falam: não podemos entrar na terra. A Bíblia fala que aqueles 10 conseguiram influenciar toda a nação de Israel. Milhares de pessoas influenciadas por 10 incrédulos. Isso acontece nos dias de hoje. Pessoas desistem, pessoas largam Jesus porque vai ouvir más conversações que corrompem os bons costumes, diz a palavra do Senhor. Então, segunda coisa, renuncia às falsas amizades, porque o amigo verdadeiro é aquele que quer ver você perto de Jesus. O cara que é amigo mesmo, ele quer o bem para você. E não existe bem melhor do que andar com Jesus. Então, se alguém está te falando assim: não vai mais na igreja, não segue a Jesus, não precisa disso, não é seu amigo. Eita! É um espírito. Oh. Efésios 3,13 diz Paulo: esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Não largue o alvo é Cristo. Glória a Jesus. Não largue. Esquecendo. Se você ficar trazendo à memória essas coisas que você sabe que te magoa, você vai perder seu encontro. Limpe da tua mente aquilo que não agrada a Deus. Lamentações de Jeremias fala assim: eu quero trazer à memória somente aquilo que me traz esperança. Aquilo que não traz esperança, eu jogo fora. Jesus também disse assim: negue a si mesmo. Outra renúncia que eu tenho que ter é o meu eu, é a minha vontade. Porque você só vai conseguir renunciar às falsas amizades. Você só vai conseguir renunciar talvez àquele que diz ser namorado ou namorada. Aquilo que não agrada a Deus é se você primeiro renunciar a você. Esse é o maior desafio. Eu estou afim, mas eu não vou. Eu estou desejando, mas eu não vou fazer. Querido, não existe uma fórmula mágica. Pode ser o pastor mais ungido, ele não vai jogar um raio sobre você e você fala: ai, não estou mais afim de pecar. Passou uma mulher linda na rua e fala: eu nem gosto. Eu vou orar por libertação. Eu vou orar por libertação. O negócio é decisão. Me chama a atenção, mas eu não vou. Aleluia. Me chama a atenção, desejo, mas eu não vou. Decisão. Renuncia a você mesmo. É fácil falar para os outros: não faz isso não. Fala para você: não faça isso não. Eita. É fácil falar com o seu filho: não vai. Fala com você: não vai. Renúncia. Renunciar a si mesmo. E para mim conseguir tudo isso, eu preciso de algumas coisas. Fala para o irmão: nós precisamos dos alimentos espirituais. Lucas capítulo 4, versículo 4, Jesus fala para Satanás que ofereceu a ele comida. Ele fala assim: nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Presta atenção, estou quase terminando. Escuta, isso é de Deus para você. Quando ele fala nem só de pão, o pão aqui simboliza não apenas o pão, mas a natureza humana. A natureza humana, a carne, a nossa carne que é comida, né? Simboliza a carne. E quando ele fala nem só de pão viverá, o viver não é apenas estar vivo, mas é você não apenas um estar vivo do contrário de estar morto, mas é você viver a vida. É as coisas que você faz, é as coisas que nós fazemos, é as decisões que nós tomamos, é para onde nós vamos. Isso tudo é viver. Aí fala: então, nem só com os desejos da carne, não só as coisas que satisfazem a minha carne, eu vou viver, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quais são os alimentos que eu preciso? Assim como uma pessoa. Quem aqui já ficou sem comer um dia? Você não ficou assim meio bom? Mas fome. Quem já desmaiou aqui de fome? Talvez em alguma situação ali, algumas pessoas. Quando você fica sem comer, qual é o primeiro sintoma? Tonteira. Fraqueza. Fraqueza gera tonteira, né? Concorda comigo que é fraqueza? Sim. Já viu quando você fala assim: eu estou tão fraco, tão desanimado? É porque você não está se alimentando espiritualmente. É verdade. Quando você se alimenta espiritualmente, você pode estar com um monte de problema, pode estar acontecendo um monte de coisa, mas fraco você não fica. Eita.
Você luta, você Glória a encara. Jesus. Por quê? Porque você está, ó, barriguinha cheia de Deus. Você está cheio. Precisa carregar um peso. O fardo é pesado, né, irmãos? Eita. Quem está fraco não deve carregar fardo, não. É verdade. Por isso que cai, desanima, abandona, larga mesmo, porque não se alimentou. Agora, quando você está forte, pode ser pesado, você pega, você leva. Com força, mas você vai. E a Bíblia fala que Ele não permite uma luta, uma provação, uma tentação, além das minhas forças. Glória a Jesus. Mas presta atenção numa coisa, que eu não quero te enganar. Quer dizer que Deus não vai permitir vir numa luta. Então, se eu estou muito fraco, a luta vai ser bem pequenininha, não. Eita. Ele não permite forças além do que você pode suportar, da força que Ele sabe que você pode alcançar. Glórias a Jesus. Aleluia. Então, se você não busca, não ora, a luta vai ser maior do que você pode suportar. Nossa. Então, qual é o segredo? Alimentar. Alimentar. Tudo bem, tem pessoas que alimentam mais, pessoas alimentam menos. Aí Deus permite lutas maiores, lutas menores para algumas pessoas. Mas a questão é, todos devem se alimentar. Sabe por que você está achando que o seu fardo é muito pesado? Ai meu Deus, eu não aguento, será que Deus não está vendo? É porque você não tomou o remedinho, você não comeu o lanchinho, você não almoçou, você não jantou, você não se alimentou de Deus. Você não comeu maná. Alguns alimentos que nós precisamos, vou correr aqui para você. Alguns alimentos que nós precisamos para que não venha o teu sintoma de fraqueza. Primeiro, a Bíblia. O texto fala toda a palavra que sai da boca de Deus. Mulheres que chegaram no encontro, a partir de você chegar na sua casa ou no máximo, talvez você está cansado, no máximo amanhã, vai comer a Bíblia. Amém. Vai ler a Bíblia. Glória a Deus. Pedro falou assim, porque a palavra é Jesus. Jesus representa a palavra representa Jesus. Pedro falou assim, para onde que eu vou? Somente no Senhor há palavras de vida eterna. Aqui está, esse aqui representa Jesus na terra. Aleluia. Somente aqui a palavra de vida eterna. Você pode ouvir coisa bonitinha lá fora, você pode ouvir lego-lego, né? Diante de coisa do seu ouvido, você fala, ai meu Deus do céu, é tão romântico, mas palavra de vida eterna está aqui, ó. Somente aqui são palavras que te levam para o céu. Amém. Que você pode ficar tranquilo. Se qualquer coisa acontecer amanhã, você vai para a glória. Glória a Deus. Então o primeiro alimento é a palavra. Salmo 1 fala que nela medita de dia e noite. Ei, você que chegou do encontro, você que já teve encontro, você que está visitando, você que é da igreja, o segredo de você estar forte é você estar conhecendo a palavra. Satanás chegou perto de Jesus, atacou em 3 áreas que qualquer ser humano se sente fraco. Primeiro, fome. Quando tem gente que está com fome, fica até nervoso. O esposo, quando está com fome, fala, meu Deus do céu, vamos para o restaurante, vamos comer logo. Você fica até nervoso quando fica com fome. Aí diabo vem e fala assim, tu é mesmo filho de Deus? O que você está falando? Você é mesmo crente? Se você é mesmo essa pessoa de Jesus, você foi liberto mesmo? Sei lá qual é o chaveco que o diabo vai mandar para você? Ele fala para Jesus, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus vai na palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Glória a Jesus. Aí depois ele leva Jesus. E ele vai e tenta Jesus na cobiça dos olhos. Talvez eu erre a sequência. Mas ele primeiro vai e mostra a Jesus as coisas maravilhosas da terra. Ah não, vamos voltar para o segundo. Ele leva Jesus até em cima do pináculo do templo e fala assim, tu és mesmo filho de Deus, pula daqui de cima. Orgulho. Tentando a pessoa naquela questão, se você é mesmo isso, faça isso. Se você é homem mesmo, fique com ela. Você não é homem não? Não é você. Jesus vira e fala assim, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Presta atenção, tudo não foi opinião de Jesus, tudo foi dado na Bíblia. Sabe por que muitas pessoas perdem? Porque não sabem o que vai fazer. Nessa situação, qual é o versículo? Nisso aqui, o que eu faço? Você está entendendo, querido? Aí a terceira tentação mostrou para Jesus as riquezas, cobiça dos olhos, din-din, as propostas de você ganhar dinheiro de maneira ilícita, de você ficar de boa, de você ter o melhor tênis, o melhor relógio, o melhor boné, andar bem, talvez vender droga para alguém, fazer alguma coisa que você vai ganhar dinheiro. Aí fala, olha, Jesus, tudo isso eu vou te dar se você prostrar e me adorar. Porque quando eu, presta atenção, quando eu nego a Jesus,
e me prostro para as coisas do mundo, eu estou adorando outro Deus. Adoração é aquilo que é o centro da minha vida. Se eu largo Jesus para focar em outra coisa, aquilo se torna a minha adoração. Jesus vira para o diabo e fala assim: aparta-te de mim, porque está escrito, olha, está escrito na Bíblia, na palavra: somente ao Senhor teu Deus prestará culto e adorarás. Glórias a Jesus. Quem não come a palavra fica com fome e cai. Outro alimento que nós precisamos: oração. Oração é a comunicação com Deus. Se você não se comunica com Deus, você está fraco. Se você não consegue ouvir a voz de Deus dizendo: filho, quem já ouviu a voz de Deus aqui? Não é maravilhoso? Não é gostoso? Não te dá ânimo? Poxa, Deus falou comigo. Mas como é que alguém fala com você se você não fala com ele? Eu chamo você para conversar. Eu falo: irmão, eu quero conversar com você, tem um negócio muito importante com você. Aí você não vem até mim. Ah, depois, pastor, vamos ver um dia. E nunca. Como que você vai me ouvir? Aí Deus está dizendo: ei, tira um tempinho, eu quero falar com você. Ah, Deus, depois eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou comprar aquilo, eu vou gastar, eu vou isso. E Deus falou: não, peraí, eu só quero te falar um negócio. A gente não fala com Deus. E a Bíblia diz em Tessalonicenses 5,17: orar sem cessar. Olha só como é que é grave que nós estamos cometendo de errado. A gente não consegue orar 5 minutinhos ou 10 minutinhos. E Jesus, é interessante que quando Jesus estava orando no Getsemane e os discípulos dormiram, Jesus me ensina ali qual é o mínimo de oração que ele quer. Se eu estiver errado, você pode me corrigir, mas está escrito. Ele fala com os discípulos assim: nem uma hora vigiaste comigo? Ou seja, 1 hora é o mínimo que eu esperava de você. E às vezes a gente faz 1 hora nem no mês, querido. Às vezes a gente não faz 1 hora nem na semana, quanto mais na vida. Tem pessoas que conseguem passar um final de semana, só uma semana toda, só quando chega no final de semana na igreja, que ele vai fazer uma oração, porque o pastor está orando, e muitos ficam assim, ó. Não ora. Não ora. Eu texto para orar sem cessar. Efésios 6,18 fala: orando em todo o tempo, toda a sua coração, clamor. Jesus falou: vocês não conseguiram nem 1 hora. Hoje, talvez se Jesus falasse comigo, com você assim: você não fez nenhuma hora. Que isso? 1 hora? Nossa! Pedro teve aquele sentimento, Pedro Thiago não pensei: nossa, misericórdia, eu não orei nem 1 hora. Olha que vergonha para a gente, amados. Olha como é que a igreja, os cristãos, foi só diminuindo a qualidade com Deus. Por isso que a gente está buscando encontro, a gente buscando célula, um monte de coisa, porque a gente quer crescer mais, meu Deus. Aleluia. A gente quer realmente viver o avivamento, o evangelho genuíno. E eu preciso orar, não existe uma fórmula mágica, é necessário orar. Terceira coisa, Hebreus 10:25 fala: não deixeis a vossa congregação. Tem pessoas que não querem a igreja. Ah não, servir a Deus em casa. Eu fui criado na igreja, já cantei grupinho de criança na frente, escolinha dominical, adolescência. Aí um dia, com 11 anos, 13 anos, eu falei assim: eu posso servir Deus em casa, na igreja, pastor, esse negócio não. 6 meses com esse pensamento: vou servir a Deus em casa, tem que congregar. Eu estava dentro do bairro funk, lá em Vitória, no Espírito Santo, correndo de... como é que fala? Não é mutirão não. Muita gente vem. Arrastão. Briga, tiro, correndo, fugindo. Eu falava: não, mas não foi isso que meu pai me ensinou. Mas estava já naquele crime, era tão difícil. Por quê? Porque eu pensei: não tem que ir na igreja. Eu não conheço ninguém. Eu conheço pessoas que não vêm na igreja porque princípio de caráter. Porque caráter, isso não envolve religião. Certo? Porque as pessoas que são honestas têm caráter. Mas não conheço ninguém que tem comunhão, intimidade com Deus profunda, que não congrega. Se você conhece, me apresenta, mas eu não conheço. Pessoas que admiram o Senhor, respeitam, mas intimidade profunda, discípulo, que dá continuidade ao que Jesus fez, é impossível se você não congregar. E muitos caem, sabe por quê? Porque não tem um líder. Muitas pessoas estão caindo, estão fracos. Quem aqui tem um líder? Líder numa célula. Glória a Deus. Porque pastor, eu sou pastor de todos, amém. Mas como é gostoso quando você não vem no culto, e hoje nós temos aqui talvez mais de 200 pessoas, e o pastor não consegue guardar se você veio ou não veio. Aí tem um líder que fala assim: fulano, senti sua falta, por que você não foi no culto? Está tudo bem? É gostoso ouvir isso, querido? Demais. Eu gosto.
Eu senti sua falta. Você se sente cuidado. Mas tem pessoas que não querem isso. Aí fica fraco. Aí desanima. Então você quer crescer muito em Deus? Quem que quer? Amém. Então tá aqui, ó, congrega, faça parte da célula, entra na visão, vai para o encontro, faz o pós-encontro, entra na célula de edificação, cresce em Deus, querido. Para de ver uma vidinha quietinha, não cresce em Deus. Deus quer fazer bem mais do que você está vivendo. Outro alimento espiritual, último. Adoração. Adoração. Louvor e adoração. Tem crente cantando leque-leque. Tem crente que o celular dele, se tocar, ele tem que esconder, porque a música não é cristã. Tem crente que não tem uma música cristã no celular, mas está cheio de funk. Eita! E a Bíblia diz que Deus procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Aleluia! Presta atenção. Cultura não é pecado. Eu não vou entrar aqui em debate de tipo de música. Na verdade, o que é dividido música é música sacra e música profana. Então eu respeito você que gosta de repente de uma música clássica, uma música sadia. Mas tem gente que conhece um monte de música, até música de clássica, Roberto Carlos, Caetano Veloso, mas não conhece nada cristão. É Deus. E isso, talvez, existe música que talvez não vai te trazer nada negativo, mas não vai trazer nada positivo. E o Senhor está chamando você para você. A pessoa, às vezes, ela vem na igreja, as canções, ela não consegue cantar, não consegue levantar a mão, não consegue se expressar, mas lá no forró, boló, ela pulava, ela dançava, ela raspava o pé, não sei lá o quê. Aí vem para a igreja, aleluia, amém. Ué? Batia a cabeça lá fora e aqui fica. Se alimenta, canta, adora, ouça músicas evangélicas, músicas gospel. Todas as vezes eu estava tão mal, querido, eu coloquei uma música, teve um dia que eu estava dirigindo, eu estava tão mal, tão chateado com as coisas, e começou a cantar assim, eu me humilhar diante do teu. Aleluia. Eu falei, gente, vou parar o carro, não vou bater, aquela unção está uma delícia no carro. E eu senti aliviado, contente, alegre, aquelas lágrimas de dor saindo e entrando aquela alegria gostosa no meu coração. Quem aqui já teve experiência em casa, talvez lavando vasilha, você, irmã, lavando roupa, varrendo? Amém, você Jesus. Se você assustar, você já está no manto. Amém, eu. Então para de ficar ouvindo isso, tá? Sua paz, irmão. Uns meninos novos, bonitos, gente boa, talentoso, fica ouvindo esses caras que não sabem cantar. Só fala que as meninas é cachorro. Ah, pelo amor de Deus, não é questão de cristão, é questão de ser inteligente. Opa! Isso! Amém! Glória a Deus! Aleluia! Coloque sobre os seus pés, por favor. Esse é meu líder! Esse é meu líder! De pé, presta atenção em 3 detalhes. Não vou estender, só 3 informações importantes para nós orarmos. O Senhor está falando com muita gente nessa noite. Ele está dizendo, eu não abro mão de você. Você decide se você quer me seguir ou não. Está aí os caminhos. Você teve um encontro com Deus maravilhoso. Deus está dizendo agora, ei, vamos de mão dada, como você viu aqui a simulação? Não quer que você passe perto de mim, você vai vazar, não. Vamos caminhar junto. Quando você estiver com dúvida, eu vou te falar o que você deve fazer. É só você conversar comigo. Na minha palavra, você vai achar respostas para muita dúvida que você tem. Eu quero andar com você, eu quero compartilhar os teus sonhos. Eu quero te ajudar você a conquistar. Eu quero ser o seu verdadeiro amigo. Ei, Jesus ele fala, eu não me chamo de servo. Eu chamo de amigo. Aleluia! Glória a Deus! Ele fala assim também, aí, filhinhos. Ele é seu amigo, ele é seu pai. Olha pra você ver o nível de intimidade que ele quer com você. Ele não abre mão de cuidar, de amar. Mas tem gente que não quer isso. Agora, por que tem pessoas que não querem? Saber? Quer ver aonde que você vai sentir? Olha aonde que você demonstra que você não quer. Eu não tenho tempo. Tem tempo. Eu sempre falo, o que significa essa palavra? Eu não tenho tempo? Eu estou dizendo, isso não é a minha prioridade.
Isso para mim é secundário e olha lá. Tempo. Entregue o seu tempo a Deus hoje. Sabe por quê? Querido, eu vou falar o que Deus colocou no meu coração. Que não seja preciso Deus arrancar o teu trabalho nessa crise terrível.